Hora de falar sobre o 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O torcedor do Palmeiras deve ter gostado do Campeonato Brasileiro também, até porque a partir desse resultado dá para dizer que há enorme equilíbrio na briga pelo título. Seguem 3 times vivos com chances de taça. Importante registrar que o Cássio foi um dos melhores em campo no 0-0, embora o Matheus Pereira também tenha deixado excelente impressão, ambos jogadores do Cruzeiro. Jogo assistido no Maracanã por 72.565 presentes, novo recorde. Já o número de pagantes, 67.873. Renda bruta de 5.800.000 reais. Se o Flamengo tivesse vencido o Cruzeiro, dá para dizer que praticamente eliminaria o rival da disputa pelo título, abrindo 7 pontos e com um jogo a menos. Mas, com um empate, a distância se mantém em 4. A nova classificação tem o Flamengo com 55 pontos, o Palmeiras com 52 e o Cruzeiro com 51. Com a lembrança de que o Cruzeiro tem um jogo a menos, o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo e 2 jogos a mais do que o Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, consultei o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, do seu departamento de matemática, para saber sobre as novas chances de título. O Flamengo aparece com 45,8%, seguido pelo Palmeiras com 41% e pelo Cruzeiro com 12,4%. Só para arrematar, queria registrar desfalques de Flamengo e Cruzeiro para a próxima rodada. O Flamengo não terá Léo Pereira e Alexandro, ambos tomaram o 3º cartão amarelo. O Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa. Já o Cruzeiro, que recebe o Sport, terá muitos problemas. Caio Jorge, William, Fabrício Bruno e Lucas Romero estão suspensos. Aqui, o Cruzeiro empatou, Vinícius Grissi, num jogo brigado, onde os goleiros foram destaques. O Rossi salvando de um lado, o Cássio salvando do outro. Aí eu coloquei no Twitter que foi um jogaço. Teve gente falando assim, jogaço aonde? Só pancadaria. Teve jogador expulso, jogo brigado, e o Cruzeiro mostra, para quem ainda duvidava, que briga e briga muito. 4 pontos para cima do todo-poderoso. Flamengaço, classificadaço, deixou chegar. E com possibilidade de vitória ontem. Como é que você viu essa partida, Grissola? Cara, é curioso como o jogo de ontem permite análises das mais diversas possíveis. Todas. Por isso que é um jogo bom. Possíveis. Por isso que se torna-se um jogo bom. Dá pra olhar pro jogo e ficar decepcionado. Se você tiver um olhar muito exigente, acho que dá pra olhar pro jogo e ficar decepcionado. 0-0. Não foi um jogo de muitas chances de gol pra nenhum dos dois lados, enfim. Dá pra dizer que o desempenho do Flamengo... Não teve chances de gol, você acha? Não, tô dizendo assim, dá pra você falar que teve menos do que você imaginava, se você esperava um jogo de muita chance, porque são aí 2 dos melhores times do Brasil, etc. Mas a gente esteve ontem diante de 2 times. Primeiro, que é sempre importante lembrar que, embora sejam marcados aí pelos ataques e tudo mais, né? O Cruzeiro tem a dupla Jorge e Matheus aí, que vive um campeonato brasileiro extraordinário. O Flamengo é um time que tem estrelas e estrelas no ataque, né? Então se espera muitos gols, mas a gente teve ontem um duelo das 2 melhores defesas do campeonato, somados aí tem quase 60 jogos no Campeonato Brasileiro e menos de 40 gols sofridos os 2. Então assim, são 2 times que levam poucos gols e que se defendem muito bem. Então, isso equilibra de certa forma a questão dos ataques. Eu particularmente acho que tivemos um ótimo jogo, principalmente no segundo tempo. Embora o primeiro tempo também tenha muita coisa que você possa tirar, que você possa levar dele. O primeiro tempo foi mais brigado, o primeiro tempo foi mais pausado, né? O primeiro tempo foi mais faltoso. Teve menos jogo no primeiro tempo do que no segundo tempo. Mas ainda assim achei que ele foi bom também. Acho que o Cruzeiro conseguiu algo que a gente falou aqui ontem, né? Que era transformar o jogo num duelo mais físico no primeiro tempo. Acho que o Cruzeiro fez isso. O Cruzeiro marcou muito de perto, o Cruzeiro teve muita intensidade, o Cruzeiro não permitiu ao Flamengo ter muita sequência nas jogadas. Quando precisou fazer a falta, o Cruzeiro fez e tirou o Flamengo da zona de conforto no primeiro tempo. É verdade que nos primeiros 25 minutos o Cruzeiro não conseguiu jogar muito, o Flamengo conseguiu ficar mais tempo dentro do campo do Cruzeiro e tudo mais, mas sem produzir muitas chances de gol. A primeira grande chance de gol do jogo foi do Cruzeiro, quando ali depois dos 30 os espaços começaram a aparecer um pouco mais. E é natural que isso aconteça, né? O time da casa ele vai se abrindo cada vez mais, ele vai oferecendo mais espaços, e aí o Cruzeiro passou a encontrar um pouco mais de caminho para correr com a bola, para fazer as transições que tanto gosta, e começou a levar perigo também para o gol do Flamengo. Acho que a melhor chance do primeiro tempo foi a chance do Cruzeiro com o Christian, com o Caio Jorge, um lance com 3, 4 finalizações ali
no mesmo lance e acabou o gol não saindo. Mas o Flamengo também teve as suas, principalmente nas bolas aéreas. Ontem o Cruzeiro teve dificuldade para controlar a bola aérea, principalmente a bola aérea no segundo pau, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Os dois laterais do Cruzeiro tiveram dificuldade nessa bola mais longa, tanto o Kaique quanto o William, principalmente o William. E o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade para controlar essa bola. Mas o Cruzeiro ontem mostrou mais uma vez algo que talvez seja a grande virtude desse time do Campeonato Brasileiro, que é a capacidade de entender os momentos do jogo sem a bola, principalmente para organizar as pressões. Os gatilhos de pressão do Cruzeiro que a gente fala, né? O fato de todo mundo perceber que é hora de subir para tentar pressionar para roubar uma bola, muito ou de se organizado, organizar para ficar um pouco mais atrás. Ontem ficou muito claro no Cruzeiro, diante de um adversário fortíssimo, que é o Flamengo. Isso ficou muito claro, muito evidente, acho que principalmente no primeiro tempo, onde o Cruzeiro se defendeu melhor, mas ao longo de todo o jogo, um time sempre muito organizado e sempre muito consciente coletivamente. O Cruzeiro se tornou mesmo um organismo. O time do Cruzeiro hoje é um organismo que funciona como o nosso ali. O cérebro para de funcionar, o coração para de bater na mesma hora para economizar energia e a mesma coisa o contrário, né? Quando precisa, tá todo mundo funcionando ali ao mesmo tempo. Então acho que o Cruzeiro foi muito bem nesse sentido. Igualou o jogo e poderia ter vencido o jogo, acho que produziu chances para vencer o jogo, como poderia ter perdido. Acho que foi um jogo muito igual e acho que no fim das contas o empate foi justo pelo que foi o jogo. Acho que os dois times poderiam ter vencido, acho que os dois times podem olhar para o jogo e falar assim, se eu tivesse caprichado nessa bola aqui eu teria vencido o jogo, mas acho que o empate ficou justo no final das contas e para o Cruzeiro especificamente, de bom tamanho, principalmente por ter tido a expulsão do William ali nos minutos finais, poderia ter sofrido o gol na reta final e perdido o jogo, acho que fica de bom tamanho. É claro que para o campeonato do Cruzeiro não foi um ótimo resultado, o Cruzeiro fica a 4 pontos do Flamengo, podendo ser 7, com o jogo a menos, isso para pensar em título. Ficou longe, de certa maneira, né? Era um jogo para se aproveitar, para tentar aproveitar, mas enfim, se alguém tinha dúvida que o Cruzeiro tem condição de disputar o título do Cruzeiro, se alguém ainda tinha essa dúvida, ontem o Cruzeiro deixou muito claro que ele é um postulante, que ele tem condição de pensar no título do Campeonato Brasileiro desse ano. Estamos aí com as estatísticas do jogo na tela, né? O Flamengo teve mais posse de bola, você sabe o que é posse de bola, 62% a 38%. Em finalizações, o Flamengo chutou mais, 15 vezes, o Cruzeiro 11, porém, em finalizações no gol, o Cruzeiro teve uma superioridade boa, foram 5 vezes, o Cássio precisou trabalhar apenas 2 vezes. 2 chances claras para cada time, no final das contas, em duelos ganhos, o Flamengo teve também uma superioridade, 53 a 40, e defesas do goleiro, né? 5 do Rossi, 2 do Cássio. Eu acho assim que olhando até o que foram os números, ele não mostra tudo do que foi o jogo, né? Por exemplo, aquela jogada do Cruzeiro que o Matheus Pereira acha o Matheus Henrique na esquerda e ele tenta um cruzamento ali para o Christian, né? E o Léo Pereira salva, é um tipo de lance que não entra na estatística, né? Não foi uma finalização, mas foi uma grande chance, foi uma oportunidade muito bem construída pelo Cruzeiro. E assim, antes da gente entrar nas questões de arbitragem, tem muita gente pedindo para a gente falar sobre isso aqui no chat, eu acho que o mais legal desse jogo do Cruzeiro foi ter visto a postura, né, Samuca? Porque o Cruzeiro não foi jogar contra o Flamengo, nossa, estamos aqui olhando para cima. O Cruzeiro olhou no olho, fez um bom jogo. Não gosto desse negócio de troféu jogou de igual para igual, não, né? Como o próprio Flamengo fez lá com o Liverpool em 2019, mas foi uma partida em que o Cruzeiro, eu realmente achei que a gente esteve mais perto da vitória do que eles. Eu concordo, Caramujo. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro esperava, depois daquela partida diante do Vasco, né, era que o Cruzeiro fosse dar uma resposta muito positiva. E acho que a resposta foi muito positiva diante deste Flamengo, que é um baita elenco, é um time que dispensa comentário, qualidade técnica, né? Você pega ali do meio para frente, velho, é muita qualidade. Então, o Pedro falou aí do Carrascal, eu acho que o Plata levou mais trabalho à defesa do Cruzeiro, um ótimo jogador também, e o Felipe Tiro Pedro, ele estudou o Cruzeiro também para tentar algo novo, né? E o Cruzeiro, acho até que contra o Vasco, essa questão dos cartões deu uma atrapalhada, porque ontem era o Cruzeiro competindo como o Cruzeiro competiu ao longo desse campeonato, e isso é uma chave para esse time. Quando o Cruzeiro está com esse nível de competitividade, vai ser difícil perder jogo. Se cochilar, aí vai se igualar muito o time, né?
e vai acabar sendo derrotado. Mas estando ligado como esteve, brigando o tempo inteiro, não tem bola perdida, quando tiver a bola também, o Cruzeiro vai saber jogar como soube jogar, né? Diante deste Flamengo, e criou boas oportunidades. Então, também acho que o Cruzeiro esteve mais perto de vencer o jogo do que o Flamengo. Não, o pessoal até brincou muito, né? Comemorando o empate, eu acho que comemorando a atuação, né? Porque às vezes você vai comemorar um 0-0, tomou uma pressão absurda, time finalizou de tudo quanto é jeito e você nem sabe como saiu com aquele 1 ponto, né? Não foi esse o caso, muito pelo contrário, né? Foi um Cruzeiro encarando o Flamengo como acho que poucos clubes vão encarar lá, hein? O nosso adversário aí nas quartas da Copa do Brasil, ele foi lá no Maracanã, ganhou um jogo lá, a zaga entregou um gol, e o restante ele não sabe nem como que ele saiu com 1-0 de lá, né? Então, não foi essa a postura do Cruzeiro, foi um Cruzeiro que eu acho que o torcedor que esteve lá, né, os mais de 3.500 torcedores, eles cantaram o tempo inteiro e aplaudiram o time porque viram ali no campo a atitude deste Cruzeiro aí que vem fazendo essa grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu saí do Maracanã ontem bem feliz e ciente de que esse Cruzeiro reconectado, ele vai pontuar muito ainda. Agora, é o que o Jardim falou, né? De nada adianta empatar com o Flamengo, chegar no domingo e tropeçar contra o Sport. Então, temos que seguir aí, Caramujo. Ô Caramujo, só complementando assim rapidinho isso que o Samuel falou, e aí vai ao encontro de um dado bem legal que os amigos lá da Cruzeiro Stats levantaram no Twitter, né? O Cruzeiro foi a equipe visitante que mais finalizou ao gol do Flamengo, considerando todos os confrontos da equipe rubro-negra em casa, no Brasileirão de 2025. Foram 5 chutes certos ao gol do Rossi, igualando a marca do Mirassol na 19ª rodada. Aí eles falam aqui que eles trouxeram anteriormente que o Flamengo costuma sofrer, em média, 7,6 chutes por partida. O Cruzeiro quase cobriu esse valor com finalizações no gol. E no total teve um desempenho de 44% acima da média sofrida pelo Flamengo. Então dá um sinal do que foi essa partida do Cruzeiro dentro do Maracanã contra a principal equipe do futebol brasileiro. Claro que fica sempre aquela, poderíamos ter saído com a vitória, e vai ter essa questão que o Samuel lembrou, que o Leonardo Jardim levantou, né? De nada vai valer se o Cruzeiro tropeçar diante do Sport. Mas mostra também que não foi assim só o empate. A gente não está comemorando, não perdemos para o Flamengo. A gente está colocando ali, elogiando um desempenho muito bom do Cruzeiro, que produziu para sair vencedor desse confronto. Acho que uma outra coisa que a gente pode também falar é sobre a declaração, né, na coletiva do Felipe Luiz, né, porque ele cita a questão do Cruzeiro como era um jogo para deixarmos o Cruzeiro para trás. E nós não conseguimos fazer isso. E na sequência ele cita, né, a questão dos próximos confrontos do Flamengo, né, que tem o Bahia, depois vem o Botafogo, depois tem o Palmeiras. Então, assim, era realmente um confronto para deixar o Cruzeiro para trás. Mas o Cruzeiro teve a postura satisfatória a ponto de se manter dentro dessa briga, né? É claro que levando também em consideração que o Cruzeiro tem jogos difíceis, e aí não é porque é a questão do Sport ser o último colocado que o jogo vai ser fácil. Eu não vejo isso, acho que o Cruzeiro pode facilitar o jogo, mas antes de começar uma partida, acho que todos os confrontos do Cruzeiro merecem e pede esse tipo de postura que o Cruzeiro teve diante do Flamengo. Porque só assim vai nos colocar realmente no pelotão de cima, só assim os adversários também vão criar um respeito a mais pelo clube, e o Cruzeiro tem aí total capacidade diante do seu torcedor de recuperar alguns pontos deixados pelo caminho, né? Com todo respeito aí à equipe do Sport, o Cruzeiro tem muita capacidade técnica para colocar um placar que seja favorável à conquista desses 3 pontos na competição. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.